agora. A Bíblia em um ano. Uma grande jornada pela história da salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, ouvinte! Estamos no terceiro dia da nossa jornada pela história da salvação. Junto comigo, Padre Renan, você vai conhecer toda a Sagrada Escritura, do Gênesis ao Apocalipse, numa leitura canônica, ou seja, compreendendo cada texto em referência ao grande plano de Cristo para a redenção da humanidade. Nessa leitura, estamos utilizando a tradução oficial da CNBB. Hoje, vamos ouvir os capítulos 5 e 6 de Gênesis e o Salmo 136, na voz de Ricardo Bip. Gênesis 5. A humanidade de Adão até Noé. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o ser humano, ele o criou à semelhança de Deus. Homem e mulher os criou e abençoou-os e chamou-os pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Adão tinha 130 anos quando gerou um filho, à sua semelhança e segundo sua imagem, e o chamou pelo nome de Sete. Depois de gerar Sete, Adão viveu mais 800 anos e gerou filhos e filhas. Ao todo, Adão viveu 930 anos e depois morreu. Sete tinha 105 anos quando gerou Enós. Depois de gerar Enós, Sete viveu mais 807 anos e gerou filhos e filhas. Ao todo, Sete viveu 912 anos e depois morreu. Enós tinha 90 anos quando gerou Cainã. Depois de gerar Cainã, Enós viveu mais 815 anos e gerou filhos e filhas. Ao todo, Enós viveu 905 anos e depois morreu. Cainã tinha 70 anos quando gerou Malaleel. Depois de gerar Malaleel, Cainã viveu mais 840 anos e gerou filhos e filhas. Ao todo, Cainã viveu 910 anos e depois morreu. Malaleel tinha 65 anos quando gerou Jared. Depois de gerar Jared, Malaleel viveu mais 830 anos e gerou filhos e filhas. Ao todo, Malaleel viveu 895 anos e depois morreu. Jared tinha 162 anos quando gerou Enoque. Depois de gerar Enoque, Jared viveu mais 800 anos e gerou filhos e filhas. Ao todo, Jared viveu 962 anos e depois morreu. Enoque tinha 65 anos quando gerou Matusalém. Depois de gerar Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou filhos e filhas. Ao todo, Enoque viveu 365 anos. Enoque andou com Deus e então não foi mais encontrado, pois Deus o havia tomado. Matusalém tinha 187 anos quando gerou Lameque. Depois de gerar Lameque, Matusalém viveu mais 782 anos e gerou filhos e filhas. Ao todo, Matusalém viveu 969 anos e depois morreu. Lameque tinha 182 anos de vida quando gerou um filho, a quem deu o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará do trabalho e do cansaço de nossas mãos, causados pelo solo que o Senhor amaldiçoou. Depois de gerar Noé, Lameque viveu mais 595 anos e gerou filhos e filhas. Ao todo, Lameque viveu 777 anos e depois morreu. Noé tinha 500 anos quando gerou Sem, Cã e Jafé. Sete, filho de Adão, nasce à imagem e semelhança do seu pai, do mesmo modo que Adão foi criado por Deus. No entanto, quando a descendência de Sete se casa com a descendência de Caim, muitos abandonam o caminho do Senhor. Isso é uma advertência grave para o discernimento matrimonial. A pessoa com quem alguém se casa pode alterar o destino da sua vida, bem como da vida dos seus filhos. Apesar disso, Deus sempre oferece a sua misericórdia redentora. O dilúvio é justamente uma ação para acabar com a impiedade do mundo. Deus então faz aliança com Noé, que escolhe segui-lo.
corrupção da humanidade e ameaça divina. Gênesis 6. Quando o ser humano começou a procriar-se sobre o solo e lhe nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram por mulheres as que entre todas preferiram. Então o Senhor disse: meu espírito não permanecerá sempre com o ser humano. Sendo apenas carne, não viverá mais do que 120 anos. Naquele tempo e também depois, havia gigantes na terra, quando os filhos de Deus se uniam às filhas dos homens e estas lhe davam filhos. São eles os renomados heróis dos tempos antigos. O Senhor viu que a maldade dos seres humanos na terra era grande e que todos os projetos de seus corações só tendiam para o mal o tempo todo. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o ser humano na terra, e isso lhe doeu no coração. E o Senhor disse: vou apagar da face do solo o ser humano que criei, o ser humano e os animais domésticos, os animais rasteiros, as aves do céu, pois me arrependo de os ter feito. Noé, entretanto, encontrou graça aos olhos do Senhor. Noé constrói a arca. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e íntegro no seu tempo. Noé andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Mas a terra estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Deus viu que a terra estava corrompida. Toda a humanidade tinha corrompido seu caminho sobre a terra. Então Deus disse a Noé: para mim chegou o fim de toda a humanidade, pois por sua causa a terra está cheia de violência. Eis que vou arruiná-los juntamente com a terra. Constrói para ti uma arca de madeira de cipreste. Divide a arca em compartimentos e cobre-a com betume por dentro e por fora. Hás de fazê-la deste modo: o comprimento da arca será de 300 côvados, sua largura de 50 côvados. Farás na arca uma abertura para a luz, de 1 côvado de altura. No lado abrirás uma porta. Farás um primeiro, o segundo e um terceiro andar. Eis que eu vou mandar sobre a terra as águas do dilúvio, a fim de arruinar toda a carne que tem sopro de vida debaixo do céu. Tudo o que existe sobre a terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei minha aliança. Entrarás na arca com os teus filhos, tua mulher, e as mulheres de teus filhos. E de cada ser vivo, de tudo o que é carne, farás entrar contigo na arca 2 de cada espécie, macho e fêmea, para conservá-los em vida. De cada espécie de ave, de cada espécie de animais grandes, de cada espécie que rasteja pelo chão, um par virá a ti, para que todos fiquem em vida. Quanto a ti, recolhe de tudo o que se pode comer e armazena-o junto a ti, para servir de alimento para ti e para eles. E assim Noé fez. De acordo com tudo o que Deus lhe havia ordenado, assim ele fez. O biblista Jeff Cavins explica que os eventos de Gênesis aconteceram milhares de anos atrás, numa época em que as pessoas não registravam a história linearmente, como nós fazemos. Como era comum nos escritos daquele período, os autores do Antigo Testamento empregam o que se chama de números honoríficos, de modo que a idade de pessoas distintas poderia ser inflada para dar-lhe honra e importância. Mas isso não muda o significado da história. No fim das contas, temos de nos aproximar das Sagradas Escrituras com um olhar sobrenatural, entendendo como esses textos se relacionam com Cristo, com nossas vidas e com o futuro. O Salmo 136 ilumina essa relação nas Sagradas Escrituras. Ouçamos. Salmo 136. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, sua misericórdia é para sempre.
Dai graças ao Deus dos deuses, sua misericórdia é para sempre. Dai graças ao Senhor dos senhores, sua misericórdia é para sempre. Somente Ele faz grandes maravilhas, sua misericórdia é para sempre. Ele fez os céus com inteligência, sua misericórdia é para sempre. Ele estendeu a terra sobre as águas, sua misericórdia é para sempre. Ele fez os grandes luzeiros, sua misericórdia é para sempre. O sol para presidir o dia, sua misericórdia é para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite, sua misericórdia é para sempre. Ele feriu o Egito em seus primogênitos, sua misericórdia é para sempre. Fez sair Israel do meio deles, sua misericórdia é para sempre. Com mão poderosa e braço estendido, sua misericórdia é para sempre. Dividiu em duas partes o mar vermelho, sua misericórdia é para sempre. E no meio fez passar Israel, sua misericórdia é para sempre. E afundou o Faraó e seu exército no mar vermelho, sua misericórdia é para sempre. Conduziu seu povo pelo deserto, sua misericórdia é para sempre. Ele derrotou grandes reis, sua misericórdia é para sempre. E matou reis poderosos, sua misericórdia é para sempre. Seom, rei dos amorreus, sua misericórdia é para sempre. E Og, rei de Bazã, sua misericórdia é para sempre. Deu a terra deles em herança, sua misericórdia é para sempre. Em herança a Israel, o seu servo, sua misericórdia é para sempre. Ele se lembrou de nós em nossa humilhação, sua misericórdia é para sempre. E resgatou-nos dos nossos inimigos, sua misericórdia é para sempre. Ele dá alimento a toda a carne, sua misericórdia é para sempre. Dai graças ao Deus do céu, sua misericórdia é para sempre. No próximo episódio, vamos ler os capítulos 7 e 8 de Gênesis e o Salmo 1. Fiquem com Deus. Até lá. Tchau. Você ouviu na Bom Jesus FM, a Bíblia em um ano. Uma produção adaptada do podcast Bible in a Year, do padre Mike Schmitz.